Agora na Supernova Digital, mais um campeão de audiência. Está começando o Super News. Notícias e informação à sua disposição. A informação na medida certa. Fique por dentro das notícias da sua cidade, do estado e do Brasil. Apresentação Bruno Mesomo. Olá, tudo bem? Sexta-feira, dia 29 de março. Está no ar o Super News, edição, última edição da semana. Super News sempre de segunda a sexta-feira para você acompanhar aqui na Rádio Supernova Digital. Também através do Facebook, através de imagem, através de vídeo. Você acompanha na página BM News BR e também na página da Rádio Supernova Digital. Você inclusive já pode participar conosco. De que cidade você está acompanhando? Como está o tempo na sua cidade? Como está a rua, a sua rua? Você tem alguma denúncia para fazer, enfim? Aqui você pode se sentir em casa. É sexta-feira, 29 de março. Esse é o Super News, notícia e informação à sua disposição. As principais manchetes desta edição. Jovem é detido pela Brigada Militar com simulacro de arma de fogo em Bento Gonçalves. 6 pessoas são presas em flagrante por desmanche de veículo em Caxias do Sul. Foragido da Justiça acusado de latrocínio é preso em Carlos Barbosa. Polícia Civil identifica suspeito de ameaçar em escolas de Nova Prata. Homem é preso por estuprar adolescente de 12 anos em Caxias do Sul. Força Gaúcha deixa a Serra Gaúcha, mas pode voltar para a Romaria de Caravaggio. Adolescente é estuprada e ameaçada de morte em Caxias do Sul. 35% dos expositores da FIMA participam da feira pela primeira vez. Feira encerra hoje em Bento Gonçalves. Eu Amo Bichos divulga a programação da 4ª edição em Bento Gonçalves. Prêmio Mérito Logista inicia a votação que define agraciados da 30ª edição em Bento. Alô, você que nos acompanha em todo o Brasil, Bolsonaro diz que crise com Maia é página virada. Preso pela ditadura, Frei Beto condena a comemoração do golpe de 64. São algumas manchetes, alguns destaques da edição de hoje, edição desta sexta-feira do Super News. E a trilha identifica também as informações esportivas. No Super News de hoje, a gente vai destacar aqui: seleção feminina é convocada para amistosos contra Espanha e Escócia. Grêmio para no bloqueio defensivo do Juventude e avança com empate. FIFA atende Internacional e prorroga prazo de apresentação de defesa no caso Sarrafiori. Clube Esportivo anuncia lateral direito para o restante da temporada. E ainda, Alexandre Pato será apresentado pelo São Paulo nesta sexta-feira. Alguns destaques esportivos também no Super News. A gente sempre fecha com os destaques esportivos, Você é sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Na Supernova, previsão do tempo. Neste momento, na região metropolitana da Serra Gaúcha, o termômetro marcando 21 graus e 7 décimos, a umidade relativa do ar em 77%,
Vento soprando a 6 km por hora na direção norte. A previsão para o final de semana é de chuva no estado do Rio Grande do Sul. Mas antes disso, a sexta-feira é de tempo firme e até um calorzinho durante a tarde desta sexta-feira. Pode chegar a 29 graus na capital gaúcha. Segundo a Metsul Meteorologia, rajadas de vento devem predominar ao longo do dia. Em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, os termômetros não passam dos 26 graus. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo para o restante do país. O pessoal da Clima Tempo sempre traz essas informações para a gente aqui no Super News. Áreas de instabilidade vão continuar muito ativas sobre grande parte do Brasil nesta sexta-feira. Por isso a previsão é de um dia com céu nublado, poucos períodos de sol e chuva a qualquer hora do dia sobre áreas do leste dos estados de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, incluindo a capital paulista e a região do litoral, Grande Rio e nas demais áreas do litoral fluminense, Espírito Santo, até a região de Ilhéus, no estado da Bahia. Atenção porque há risco de chuva forte e volumosa sobre a região do Grande Rio e também sobre a Costa Verde Fluminense. A chuva também pode acontecer a qualquer hora, com moderada forte intensidade entre Recife e Natal e por toda essa faixa que vai até áreas do estado do Pará, norte, leste e extremo sul do estado do Amazonas, Roraima, Acre e oeste do estado de Rondônia. Mas o tempo fica seco e não há expectativa de chuva em áreas do norte e oeste do estado da Bahia, extremo sul do estado do Piauí e extremo oeste do estado de Pernambuco. O sol também vai aparecer forte desde cedo e não há expectativa de chuva em áreas do centro-sul do estado de Mato Grosso do Sul, até áreas do Triângulo Mineiro, até a região do Rio Grande do Sul. Em Salvador, a previsão é apenas de chuva passageira no decorrer do dia. Nas outras áreas do Brasil, o sol aparece forte e pancadas de chuva com raios ocorrem apenas a partir da tarde. A mínima prevista em São Paulo é de apenas 16 graus, 19 graus no Rio de Janeiro, a máxima é de 26 graus em Florianópolis e 25 graus em São Paulo. Tá aí a previsão do tempo para todo o Brasil, nossos amigos da Clima Tempo sempre atualizando essas informações. Nesse momento, 22 graus e 2 décimos a temperatura na região metropolitana da Serra Gaúcha, 76% a umidade relativa do ar. Nós estamos com o Super News. Obrigado para você que participa conosco em todo o país. Deixe aí sua opinião, a sua cidade, de onde você está falando, enfim. A gente certamente manda um alô para você. Super News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo. Olha, a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul divulgou o calendário de pagamento do funcionalismo público estadual. Os servidores do Executivo só começarão a receber a partir do dia 10 de abril. E apenas aqueles com salário até R$2.000. Secretário da Fazenda Marcos Aurélio Cardoso atribuiu o atraso, que só não é pior do que os meses de outubro e novembro de 2018, quando o pagamento ocorreu no dia 12. A crise estrutural do Estado. Na Prefeitura de Porto Alegre, os cofres estão mais equilibrados. Servidores recebem um pagamento integral hoje, nesta sexta-feira. Olha, dos 380 expositores da 14ª edição da FIMA Brasil, a Feira Internacional de Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria Moveleira em Bento Gonçalves, 35% estão participando pela primeira vez. O Grupo Tedesco é um deles. Embora seja de Bento Gonçalves, a empresa de estruturas metálicas e sistema de armazenagem não havia participado em nenhuma edição anterior. Como o setor de móveis se tornou um segmento importante na carteira de clientes da Tedesco, a empresa resolveu apostar na feira e expor seus produtos automozados, robôs de solda, então equipamentos de pintura. A feira se encerra nesta sexta-feira, a expectativa é de um público total de 25 mil visitantes. E olha, a 4ª edição do Eu Amo Bichos, promovida pelo Gabinete da Primeira-Dama e Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, traz diversas atrações em sua programação no dia 6 de abril. Esse ano o evento vai ocorrer na Praça Céu, no bairro Ouro Verde, das 9 às 16 horas. De forma inédita, um castramóvel
do curso de Medicina Veterinária será instalado no local para a castração de cerca de 40 animais machos, uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Serão atendidas famílias que não têm condições de custear a castração com animais já inscritos no cadastro da Prefeitura no setor de vigilância ambiental. A atração contará também com atendimentos na área da saúde, orientação jurídica, serviço de beleza e bem-estar, sensibilização ambiental, brechós das ONGs e presença dos mascotes do programa Posse Responsável. Além disso, a Monelo, parceira do evento, fará um show com cães adestrados e vai comercializar ração para gatos e cães. Toda a quantidade arrecadada será doada pela empresa e destinada para entidades do município de Bento Gonçalves. O pessoal já participa conosco. Mandar um alusão para Dora Lima Carlos, está com a gente. Quem está comigo também é o João, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. A Vânia Márcia também no Rio de Janeiro, também com a gente. O Carlos Augusto. Muito obrigado pela sintonia, obrigado pela companhia aqui no Super News da Rádio Supernova. Quem está comigo também é o Paulo Roberto. Participando conosco também, obrigado pelo carinho, obrigado pela gentileza. O Bruno Pinheiro também está conosco. O pessoal segue participando. A Elizabeth de Lima, a Daiane Rigo. A Celina Maria Teixeira está em Colombo. O Afonso Silva também está conosco em Foz do Iguaçu, no Paraná. A Eliane Martins. Eliane Martins em Vassouras. Obrigado, Eliane Martins. A Edna Barbosa em Brasília, também acompanhando nossa programação. A Margarete Rocha. Você pode colocar aí a cidade também de onde você está acompanhando. Certamente a gente vai mandar um alô para você que nos acompanha através da Rádio Supernova Digital. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Alexandre Peçanha está comigo também. Obrigado, Alexandre. No Rio de Janeiro, a Eliane, né, em Vassouras, está comigo. O Milton César da Silva, em São José do Rio Preto, São Paulo. Nivaldo Celso. Prazer de Jaú, São Paulo também. Muito obrigado pelo carinho. Olha, daqui a pouquinho nós vamos trazer uma informação, porque o Bolsonaro está falando aí que crise com Maia é página virada. Ontem a gente trouxe essa informação, essa discussão aí, o Bolsonaro rebatendo as críticas do Maia, enfim, do Rodrigo Maia, e agora o Bolsonaro já está amenizando a situação. Já está falando aí que a crise com o Maia já é página virada. Você participa conosco, você opina, fique à vontade, certamente a gente traz aí a sua opinião, a sua participação. A Maria Luna tá comigo também, Guaratinguetá também. Obrigado pela companhia, Maria. Você é sempre muito bem-vinda aqui à nossa programação. Olha, o troféu do mérito lojista da CDL Bento Gonçalves será disputado em sua 30ª edição por 24 inscritos, organizados em 3 categorias: comércio, com 11 concorrentes, serviços, com 7 empresas e jovem empreendedor, com 6 cases. A revelação dos premiados ocorre na noite do dia 11 de abril no Hotel Dowlander. A escolha dos ganhadores será definida pelo voto dos associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves. São elas que elegem os destaques de cada categoria, estudando os cases indicados, agraciando por uma categoria até o dia 5 de abril, quando encerra o prazo de votação. Para balizar a escolha, o lojista pode atender para critérios como abertura de um comércio para desenvolvimento do novo serviço, aumento da estrutura física, ampliação ou mudança de instalações, abertura de filiais, geração de novos empregos, a participação ativa em atividades comunitárias e projetos sociais, a implantação de projetos de gestão e desenvolvimento de inovação em seu estabelecimento e também na comunicação com os clientes ou no atendimento, além de outros avanços significantes realizados pelos empresários durante o último ano.
O processo de votação é simples. Basta acessar a ficha no site www.cdl.bento.com.br/mérito-logista, preencher e encaminhar o documento de volta à entidade. Nesse ambiente virtual também estão publicados os cases escritos, um texto enviado pelos próprios participantes com argumentos pelos quais merecem o prêmio. Apenas associados à CDL podem votar. Cada CNPJ associado tem direito a enviar uma ficha de votação e somente serão validados os documentos impressos com carimbo ou aqueles enviados digitalmente pelo e-mail da empresa. Mais informações podem ser obtidas através do CDL Bento Gonçalves. Obrigado para você que acompanha a nossa programação, você é sempre muito bem-vindo. A gente vai trazer informações agora do projeto Leãozinho do Bem, em Bento Gonçalves, projeto que arrecada fundos através do imposto de renda. Vai entrar aí o último mês de declaração do imposto de renda e você pode ajudar entidades carentes, pode ajudar o Condica em Bento Gonçalves. A gente falou com o Fracalossi, ele vai trazer informações aqui no Super News. Bem, nós estamos aqui com o Marcos Fracalossi, ele que é vice-presidente da Pesconte em Bento Gonçalves, falando sobre o projeto Leãozinho do Bem. Já faz 3 anos que existe o projeto no município de Bento Gonçalves. O projeto Leãozinho do Bem nada mais é do que destinação de parte do imposto de renda a declarar. Estamos no momento aí decisivo. Trazer informações aqui no Super News. Pouco mais de um mês, data limite aí para a declaração do imposto de renda. O Bento Gonçalvense, que ainda não declarou, pode estar fazendo uma ação solidária. Mais uma vez, o Bento Gonçalvense pode se mostrar solidário. Olá, Bruno. Olá, o pessoal que nos acompanha. De fato, realmente, como tu bem fizeste a introdução, nós estamos falando de um momento onde que o contribuinte, o Bento Gonçalvense, pode fazer a opção. Só depende da opção dele. Por quê? A gente tem que lembrar. O contribuinte, dentro das regras da Lei Federal, Tributária Federal do Imposto de Renda, precisa fazer a declaração de imposto de renda e, na grande maioria dos casos, quem faz um determinado modelo, um modelo completo, tem que pagar imposto de renda. E é nesse momento que a nossa campanha está no seu auge, na sensibilização do contribuinte. A nossa campanha sensibiliza o contribuinte não para pagar nada a mais. A gente está pedindo a sensibilização para a destinação de parte desse valor. A gente está pegando o contribuinte que tem imposto devido em 2018, que ajusta suas contas agora em 2019, no momento que ele vai dizer, olha aqui, ó, eu tive tanto de rendimento, minhas despesas dedutíveis foram Y, meu imposto devido no ano era R$1.000. Desses R$1.000, a pessoa pode dizer, ó, ok, em vez de eu pagar R$1.000 para o governo federal, eu vou depositar R$30 para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Ou seja, ela vai, com essa opção, com essa sensibilidade, ela vai depositar R$970 para o governo federal e ela vai depositar R$30 no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Isso é uma grande diferença. Pode parecer pouco, é 3% do imposto devido. Mas nós falamos em cifras de até R$4 milhões só para Bento Gonçalves, só de contribuinte de Bento Gonçalves. Então, nós estamos falando que esse grão em grão, que a gente fala de R$10, R$30, não, a gente pede para o contribuinte, não te acanha, não fique com dúvidas. É muito pouco. Não, não é pouco. R$10 é muito, vai ser muito bem aplicado. E esse é um outro ponto, Bruno, que tu me permite dizer. O nosso pessoal, quem quiser que se sensibilizar e for destinar, saiba que o recurso é muito bem aplicado. Nós estamos falando de um recurso onde existe um Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, são mais de 20 pessoas da comunidade de Bento Gonçalves que gere esse recurso. São pessoas que, ao cair o dinheiro, elas não podem, essas 20 pessoas, botar dinheiro na conta. Quem pode botar somos nós, contribuintes. Mas essas 20 pessoas fazem o quê? Elas sentam, analisam entidades que cuidam de crianças e adolescentes e, se essas entidades estiverem
regularmente constituídas, tiverem uma diretoria toda ela identificada, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, e tiver um projeto para atender realmente crianças e adolescentes, sem superfaturamento, sem valores abusivos para qualquer gasto, sempre dentro dos gastos médios, eles aprovam o uso desse recurso. Então, o que a gente pede e a gente sabe que vocês da imprensa fazem isso, vocês fiscalizem o uso do recurso e repassem para nós, contribuintes, essa informação. Mas, neste momento, nós precisamos da sensibilização dos contribuintes. Nós, contadores, através do nosso Conselho Regional de Contabilidade, temos esse compromisso social. O Conselho Regional de Contabilidade fez justamente essa reflexão e parou e disse: onde os contadores podem colaborar com a sociedade para melhorar a sociedade? E foi neste momento que a gente disse: espera aí, nós temos conhecimento de uma lei de incentivo. Nós precisamos levar este conhecimento para a sociedade, motivar a sociedade para que ela destine o recurso. Depois o uso sim, o uso nós também podemos fiscalizar, mas nós temos a imprensa, nós temos o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas que fiscaliza realmente esse uso. Mas antes da fiscalização nós precisamos do recurso. E é esse o momento que a gente entra, é na sensibilização das pessoas em destinar o imposto de renda. Bom, esse é o momento de sensibilização, né, como o senhor comentou. Agora, Fracalossi, fica muito simples de quem está nos acompanhando entender, né? Não tem gasto a mais com isso, é apenas destinação de 3% do imposto de renda devido. Não tem gasto a mais por isso, então é basicamente bem simples, não tem mistério. É, exatamente isso, a gente é importante, que bom que tu traz de novo isso. A gente precisa frisar isso. Não há desembolso algum adicional. Há apenas a vontade da pessoa em destinar. Então, se ela tem lá R$100, ela poderia destinar R$3 e paga 97, ou seja, o total vai ser os mesmos R$100, certo? Eu quero lembrar que quem pode fazer isso é as pessoas físicas que fazem declaração pelo modelo completo. Então, hoje a gente está falando em Bento Gonçalves, em torno de 40% das pessoas que declaram imposto de renda fazem pelo modelo completo. Nós estamos falando das pessoas que têm imposto a pagar, mas também das pessoas que têm imposto a restituir. Ou seja, se a pessoa, digamos, durante o ano teve na sua folha de pagamento R$500 por mês de imposto de renda retido na fonte, ela é obrigada a fazer a declaração de ajuste agora até 30 de abril. Ao final ao entregar a declaração, digamos que ela deveria ter recolhido só, porque R$500 vezes 12 meses dá R$6.000. E ela faz seus ajustes e ela seria um contribuinte com um débito de R$5.000 de imposto e não de 6. Ela vai ter R$1.000 de restituição, certo? Ok, ela tem restituição, vai continuar tendo seu direito à restituição. Só que ela é um contribuinte devedor de R$5.000 no ano. Sobre esses R$5.000, ela pode destinar R$150 para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Ah, mas ela já tem restituição. O que vai acontecer? Ela tinha 1.000. Se ela destinar 3%, ela vai ter 1.150 para receber de volta. Ou seja, ela vai receber a mais destinando seus 150. Então, inclusive você que tiver imposto a restituir, ou tradicionalmente faz a declaração e recebe de volta recursos, tu também pode, sim, contribuir com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E o mais legal, mas eu tenho que recolher esses R$150 até 30 de abril. Sim, tem que recolher, tá? Para receber de volta a partir de junho. O governo faz as restituições em lotes a partir do mês 6 do ano corrente. A pessoa vai ter esses R$150 corrigido pela Selic, não tem aplicação que rende mais que a Selic, a poupança rende 4%, a Selic está 6,5% ao ano. Ou, se a pessoa não tem o dinheiro, ela simplesmente pede para o seu contador, ou ela mesma faz o DARF dos 3% via programa da Receita Federal, do Imposto de Renda, pega esse DARF, pega o seu cheque, vai até o banco Sicoob Meridional, e o Sicoob recolhe essa guia em teu nome, e só vai descontar esse cheque teu no momento que cair a restituição do imposto de renda. E não cobra nada por isso, não tem juro, não tem nada. Ou seja, nós estamos fechando
as oportunidades para todo mundo realmente contribuir com o projeto. E realmente essa parceria com o Cicobi Meridional também é importante para o contribuinte ter formas também de efetuar este pagamento deste DARF. Bom, mais informações, né? O Bento Gonçalves pode procurar no Google como Leãozinho do Bem, vai ter lá todas as informações necessárias. Você segue acompanhando, a gente vai trazer, vai ampliar certamente essas informações aqui na programação. Tá, então, Marcos Fracalossi detalhando algumas coisas, né? Sobre este projeto muito bacana. Quem está comigo é a Celina Maria Teixeira, em Colombo, no Paraná. Muito obrigado, Celina, com a gente. Quem está participando comigo também é o Alexandre Souza, no Texas, Estados Unidos. Gabriela Reis está com a gente também, obrigado pela audiência. Quem mais participa conosco? Eroni Melo da Silva. Leonardo Oliveira, em Caxias do Sul. Domingos Borges da Silva, em Caxias do Sul também. Fique ligado, daqui a pouquinho tem informações de Caxias do Sul, principalmente da segurança pública, hein? A gente vai ampliar esses destaques da segurança pública. Vou dar só um exemplo aqui do que a gente vai falar de Caxias do Sul. Olha, a Polícia Civil identifica suspeito de ameaças em Nova Prata, esse fato na região da Serra Gaúcha, mas em Caxias do Sul, 6 pessoas foram presas em flagrante por desmanche de veículo. E o mais curioso, esses veículos eram desmanchados num depósito credenciado do próprio Detran. E ainda, homem é preso por estuprar adolescente de 12 anos em Caxias do Sul. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, a gente vai trazer informações porque o presidente Bolsonaro, diz que crise com Rodrigo Maia já é página virada. Vamos trazer outro destaque. Preso pela ditadura, a gente tem uma entrevista especial aqui com o Frei Beto, que condena a comemoração do golpe de 64. Essa informação já logo depois do intervalo. Não sai daí. Super News. Com Bruno Mesomo. Acesse o site www.radiosupernovadigital.com e fique por dentro do que acontece no estado, no Brasil e no mundo. Peça sua música, participe das promoções e muito mais. www.radiosupernovadigital.com. Super Tchê, acorde ao som das melhores canções do nosso Rio Grande na Supernova. Prepare o mate na boa companhia de Gilmar Estrai. A cultura e a tradição gaúcha com sucessos do passado e os lançamentos. De segunda a sexta, das 6 às 8 horas da manhã, na Supernova Digital. CJP Construções em geral. Casas de madeira pré-fabricada em alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha, com ótimo prazo de entrega em todo o estado do Rio Grande do Sul. Casa pré-fabricada de eucalipto montada a partir de 18 mil. Negociações facilitadas, como aceitação de carro como parte do pagamento, parcelamento em 12 vezes ou financiamento em 48 vezes. CJP Construções. Atende pelo telefone e o WhatsApp 54 999 35 4620. Não perca tempo e faça seu orçamento. CJP Construções, concretizando sonhos. Super News. Apresentação: Bruno Mesomo. Bacana, nós já estamos de volta. Quero mandar um alô pro pessoal que segue participando. A Lilian tá em Balneário Camboriú, Santa Catarina, acompanhando a gente. A Eliane Martins falando aqui, opinando que o Maia é uma cobra. Abílio Ribeiro: e viva a Revolução de 64. Se não fosse isso, seríamos uma Cuba ou uma Venezuela. Opinião do Abílio Ribeiro. Está em Pirajuba, Minas Gerais, acompanhando a programação da Rádio Supernova Digital. A gente vai trazer informações do Bolsonaro. O Bolsonaro está falando aí que crise com o Maia já é página virada. O Yuri Hudson tem essa informação. Depois da troca de farpas entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o da Câmara, Rodrigo Maia, nesta quinta-feira entraram em ação os bombeiros para apaziguar os ânimos. E os dois tentaram amenizar as discussões. Na quarta, Bolsonaro e Maia protagonizaram mais um embate
e quente. Ele está um pouco abalado por questões pessoais que vem acontecendo. Abalado estão os brasileiros e o presidente brincando de presidir o Brasil. Não existe brincadeira da minha parte, muito pelo contrário. Nesta quinta, os dois poderiam se encontrar pessoalmente, mas Rodrigo Maia deixou de ir a um evento da Justiça Militar, justificou que não foi informado pela assessoria. O presidente da República, por sua vez, tentou minimizar a troca de farpas, que, segundo ele, já é coisa do passado. Para mim, isso foi uma chuva de verão. Estou à disposição do Rodrigo Maia. Página virada, um abraço, Rodrigo Maia. Pode ter certeza, na minha cabeça e na dele, Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Mesmo em rixa com Bolsonaro, Rodrigo Maia chamou o ministro da Economia, Paulo Guedes, para um almoço com líderes partidários. O encontro serviu para mostrar o apoio de Maia à reforma da Previdência e ajudar a acalmar o mercado, que anda instável após as desavenças públicas entre os presidentes. Não tem farpa, eu disse que ontem estava na hora de parar. Tenho certeza que a partir da próxima semana nós retomamos com força o debate da reforma da Previdência. O ministro Paulo Guedes tem sido a ponte de articulação do governo com o Congresso. Isso porque Maia também já teve atritos partidários com o Onyx Lorenzoni, o responsável pela articulação política. Apesar de todas as pedras no caminho, Paulo Guedes aposta em uma conciliação em prol do país. Sabem que apesar dessa coisa que dá muita notícia, sabem a importância do desempenho de cada um do seu papel institucional. O presidente Bolsonaro me deu todo o apoio para fazer a reforma. Por outro lado, o presidente Rodrigo Maia tem me apoiado muito e tem facilitado. Do encontro ficou acertada a ida do ministro à CCJ da Câmara na próxima quarta. De Brasília, Yuri Hudson. Ok, muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações. Obrigado, Yuri Hudson, pelos destaques. O pessoal segue participando aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho. Você participa em todo o Brasil. Agora nós vamos trazer uma entrevista especial. Preso pela ditadura, Frei Beto condena a comemoração do golpe de 64. Breno Zonta tem essa entrevista especial, nós vamos reproduzir. Se não na íntegra, parte dela agora aqui no Super News, edição desta sexta-feira, dia 29 de março. No próximo domingo, dia 31 de março, estão previstas nos quartéis brasileiros comemorações dos 55 anos do golpe militar de 1964. A determinação foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro no início desta semana e sofreu ampla pressão da sociedade civil, que inclui uma ação popular protocolada no Supremo Tribunal Federal por um grupo de vítimas e familiares de vítimas da própria ditadura. Jair Bolsonaro declarou nesta quinta-feira que a ideia não será comemorar, mas rememorar, rever o que está errado e o que está certo e usar isto para o bem do Brasil no futuro. A fala diverge da declaração feita pelo porta-voz da presidência, o general Otávio Rego Barros, que na segunda-feira disse que as comemorações devidas do golpe de 64 foram pedidas pelo presidente. Para discutir o tema, entrevistamos Frei Beto, frade dominicano, jornalista graduado e escritor, que esteve preso por 2 vezes sob a ditadura militar brasileira e já escreveu uma série de livros que tratam do período. Bom, Frei, primeira coisa, hoje o Bolsonaro ele deu uma entrevista, ele mudou o tom, ele disse que a ideia na verdade não é comemorar o golpe de 1964, mas rememorar. O porta-voz da presidência, o general Rego Barros, disse que o presidente queria fazer as comemorações devidas. É um movimento para tentar fingir que não disse o que disse? Como que você interpreta isso? Não, rememorar ou comemorar são sinônimos, porque a palavra comemorar não é sinônimo de celebrar, é sinônimo nem de festejar, é sinônimo de memória, fazer memória. É que eles não entendem suficientemente do idioma português, então eles acharam que comemorar era sinônimo de festejar. Não, comemorar é fazer memória. E se ele quiser fazer memória, eu tenho uma boa sugestão, que é ler os meus livros sobre o período da ditadura. Eu vou citá-los. O Cartas da Prisão, da Companhia das Letras, o Batismo de Sangue, da editora Rocco, que foi também levado para o cinema pelo diretor Elvésio Raton, e o Diário de Fernando Ifen nos Cárceres da Ditadura Militar Brasileira, que é também da editora Rocco. Esses 3 livros deveriam ser lidos nos quartéis, na Academia Militar de Agulhas Negras, para que os militares também pudessem comemorar, ou seja,
ter a memória ou rememorar o que significaram os 21 anos de ditadura militar. Frei, nesses 21 anos você ficou preso 2 vezes pela ditadura brasileira. Eu gostaria de saber qual o limite que você acha que existe na fala de um presidente da República negar fatos que a historiografia brasileira já comprova, como a repressão do regime militar brasileiro. Não me surpreende, porque, na verdade, ele sempre foi conivente com o período da ditadura, exaltou torturadores como o brilhante Ustra. Então, isso não me surpreende. O que me surpreende é tantos brasileiros terem votado numa pessoa que sempre teve posturas ostensivamente antidemocráticas, autoritárias e a favor, inclusive, da tortura, de assassinato, etc. O que isso me surpreende. Nós temos que realmente avaliar por que os brasileiros chegaram a esse nível de escolher uma pessoa sem nenhuma qualificação, e não só do ponto de vista da sua ideologia, mas também do ponto de vista administrativo. São quase 100 dias de governo e o governo só desanda. E desanda de tal maneira que nem precisa de oposição, porque é como a cobra que come o próprio rabo. Frei, ontem à tarde, um movimento de vítimas e parentes de vítimas da ditadura militar brasileira protocolou uma ação popular junto com uma medida de segurança no Supremo Tribunal Federal que tentam barrar essa possível comemoração que antes era hipotética, mas agora já há mensagens de que de fato os quartéis estão se preparando para fazê-la no próximo domingo, dia 31 de março, quando o regime completa 55 anos. O regime não, o golpe militar de 64. Nessa ação popular que foi protocolada no Supremo, esse grupo alegou, entre outras coisas, que há feridas constitucionais nessa decisão de celebrar um golpe militar, e também há uma outra violação, além de constitucional, que é uma violação à memória e à verdade dessas vítimas. Gostaria de saber como que você vê esses dois problemas, o constitucional e a violação à memória e à verdade. Olha, eu gostaria muito que o Supremo vetasse essa celebração. Na verdade, o que o Bolsonaro quer é celebração, não é comemoração nem rememoração, quer celebração. Eu gostaria que o Supremo vetasse, mas o Supremo não vetou a candidatura dele, um candidato ostensivamente racista, homofóbico e que defendia ostensivamente a tortura e o assassinato, e não foi vetado. Então, infelizmente, a minha confiança no Supremo Tribunal Federal baixou muito dos tempos para cá, porque eu esperava que os juízes fossem mais coerentes, identificados com a letra e o espírito da lei, daquilo que está na Constituição. Mas eles engoliram a seco essa candidatura inoportuna que hoje está trazendo grandes danos para o Brasil, porque a situação social e econômica só se agrava. Frei, para finalizar, um pensamento agora, uma pergunta mais projetiva. A gente está diante de um cenário em que a historiografia está sendo exacerbadamente relativizada, de modo que o próprio regime militar brasileiro, que tem documentação, que tem filmografia, extensa bibliografia, relatos, pessoas vivas que passaram por esse regime, ainda assim é um período que tem sido relativizado, por exemplo, pelo presidente da República. O que é possível fazer para que essa historiografia não seja relativizada a ponto das próximas gerações perigosamente não reconhecerem a verdade do que foi a ditadura militar? O que é possível fazer em relação a isso? O que é possível fazer é exatamente o que eu, no meu pequeno espaço, tenho procurado fazer, que é registrar a memória desse tempo de dor, de sofrimento, desse tempo dos anos de chumbo, e que as pessoas façam isso não só em livros, mas em filmes, em teatro, em palestras e, sobretudo, agora nas redes sociais. Isso é que é importante fazer, ou seja, nós precisamos nos contrapor a essa ofensiva neofascista de querer apagar um período tão importante da história nacional e, principalmente, adulterar o significado desse período, colocando como se fosse uma salvação do Brasil para evitar que o Brasil caísse no comunismo, então vamos implantar uma ditadura. Havia entre esses dois polos uma alternativa. Essa alternativa deveria ter sido abraçada pelos militares. A democracia. Essa é a alternativa que convém ao país. Muito bem, conversamos com Frei Beto, frade dominicano, jornalista graduado e escritor brasileiro que esteve preso 2 vezes sob a ditadura militar brasileira e que também tratou dessa pretensão de comemorar ou rememorar o golpe militar de 1964 proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. De São Paulo, Breno Zonta. Ok, Breno Zonta, olha, entrevista polêmica, né? Inclusive você pode opinar, pode participar conosco, fique à vontade. Você que está nos acompanhando, você que curte a nossa programação através do Facebook, você que acompanha a página
BM News BR, Rádio Supernova Digital. Olha, o Cássio Oliveira tá opinando aqui, ó, falando que esse Frei é um vagabundo hipócrita. Opinião do Cássio Oliveira. Viva o governo militar. O Sebastião tá opinando aqui, eu sou a favor. E os historiadores de esquerda escreveram o que querem. Se sofreram repressão porque eram anarquista, eu nunca fui atormentado pelos militares. Se era uma ação boa para o país, porque depois tomaram a nação, o Brasil caiu numa miséria corrupta sem fim. Opinião aqui do Sebastião Loriato. O pessoal tá participando aqui. O Obilo Ribeiro, sou de Cuiabá, Mato Grosso. Não houve ditadura, só maus elementos foram repreendidos. Vivi nesta época, foi o melhor Brasil. Esse cara tem lavagem cerebral. Falando certamente do Frei Beto, que concedeu entrevista aí pra gente. Realmente o pessoal pode seguir comentando, pode seguir participando. Olha essa situação aí do preso pela ditadura. Frei Beto condena a comemoração do golpe de 64. O pessoal tá comentando ainda. A Ana: muda o meu nome. Golpe foi o que 30 anos de roubo. Amo militares. Esquerdas malditos. Opinião da Ana. Fora vermelhos. A Eliane Martins em Sebastião Loriato está de parabéns. A Eliane está participando com a gente. Bom, a gente vai ter que ir para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente retorna com informações aqui da segurança pública. Mas você segue participando conosco. Você é sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Você fica à vontade para participar conosco. A gente vai para o intervalo, já volta. Olha, o Nilson Batista Costa tá falando aqui: salve as Forças Armadas e parabéns pelo dia 31 de março de 1964. A Eliane Martins falando: quero mais que os militares tomem conta do Brasil. Enfim, diversas opiniões, pessoal participando conosco aqui do Super News. A gente vai pro intervalo, volta já, não sai daí. Super News. Bruno Mesomo. Com mais de 20 anos de mercado, a Itaúnet é o primeiro provedor de internet na cidade de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Você exige uma internet rápida com qualidade e suporte personalizado? A Itaúnet tem os melhores planos: internet banda larga, via rádio e fibra ótica para os mercados corporativo e residencial. Planos em condomínios com excelentes preços. Navegue na internet, veja filmes e ouça músicas muito mais rápido. Itaúnet, Rua Xingu 892, bairro São Bento. Ligue 2105-1780. Grupo Itaúnet, há mais de 20 anos conectando soluções. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon e corte de aves temperadas. É simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma rápida e prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Super News. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta com o Super News. O pessoal segue participando conosco. O Gerson Vieira está com a gente também. A esquerda quase quebrou o Brasil. Viva o militarismo, viva Bolsonaro, diz aqui o Gerson Vieira. Agora nós temos informações da segurança pública. Aqui no Super News, edição desta sexta-feira, 29 de março. Você curte a página BR, aliás, Rádio Supernova Digital,
e também BM News BR. Para você ficar por dentro das notícias, por dentro das informações. O pessoal segue participando, né? O pessoal segue opinando, enfim. Você fica à vontade. Como eu disse, você é sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Olha, um homem de 26 anos foi detido por policiais da Brigada Militar na madrugada desta sexta-feira na estação rodoviária de Bento Gonçalves, no bairro Maria Goretti. Conforme a ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento de rotina na Avenida Oswaldo Aranha quando ocorreu a abordagem do jovem de 26 anos. Em revista pessoal foi encontrado um simulacro de pistola. O acusado começou então a resistir à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força e também de algemas. Posteriormente foi encaminhado até a delegacia de pronto atendimento por resistência e houve também um registro de apreensão de objeto. Jovem detido pela Brigada Militar com simulacro de arma de fogo em Bento Gonçalves. Ainda, a Polícia Civil de Caxias do Sul, sob coordenação do delegado Adriano Linhares, prendeu em flagrante 6 pessoas dentro de uma empresa credenciada pelo Detran do Rio Grande do Sul, no bairro Bela Vista. Em diligências, os policiais encontraram uma caminhonete Hilux que havia sido roubada na quarta-feira. A caminhonete estava sendo desmanchada no exato momento que foram surpreendidos pelos policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO. Além do veículo, outro veículo em situação suspeita e também um jammer que estava sendo usado para cortar o rastreador da Hilux foram apreendidos. 5 homens e uma mulher faziam parte desse esquema de desmanche e receberam voz de prisão. Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional e colocados à disposição do Poder Judiciário. 6 pessoas são presas em flagrante por desmanche de veículos em Caxias do Sul. A Polícia Civil prendeu um homem indiciado por estupro de uma adolescente de 12 anos em Caxias do Sul. Esse crime ocorreu no ano passado. Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a investigação apontou que o autor manteve relações sexuais com o adolescente. Crime admitido por ele em depoimento na própria delegacia. Este homem era casado e alegou estar apaixonado pela adolescente. Contudo, fazer sexo, o ato libinoso, com menores de 14 anos, independente de ter havido consentimento, é considerado crime com pena que varia de 8 a 15 anos de prisão. Com a conclusão do inquérito, a delegacia solicitou a prisão preventiva dele à Justiça. O mandato, cumprido no bairro Santa Corona. Segundo a delegada substituta, Thaís Nora, há outras provas e testemunhas de que o homem cometeu o crime. O nome do suspeito não foi divulgado nesta ocorrência. Nós estamos com o Super News, as informações da segurança pública. Olha, a saída da Força Gaúcha, Força de Pronta Resposta do interior, para a concentração em Porto Alegre desde a última semana não tem impacto direto no policiamento aqui da Serra Gaúcha. No ano passado, a presença dos policiais e viaturas desse grupo de reforça da segurança pública foi recorrente em Bento Gonçalves, que enfrentava uma onda de homicídios. Neste ano, porém, a única ocasião em que estiveram presentes na Serra foi durante a Festa da Uva. Bento Gonçalves, no ano passado, eles vinham em períodos alternados de 15 dias, ficavam por um período, depois eram destinados a outros pontos do estado onde era necessária a utilização da força. Posteriormente, voltavam a Bento Gonçalves. Já com relação à Força Gaúcha de Pronta Resposta, a perspectiva é que o próximo emprego do grupo na Serra ocorra durante a Romaria de Caravaggio, em Farroupilha, né? Força Gaúcha é constituída por 20 policiais da Brigada Militar com 5 viaturas.
Olha, uma adolescente de 15 anos procurou a Polícia Civil de Caxias do Sul para relatar um caso de estupro. Ela relatou que foi violentada e ameaçada de morte por um homem durante esta semana. Segundo o registro, o caso ocorreu na rua Mário de Boni, após ela e uma amiga saírem do shopping Iguatemi. O caso ocorreu às 18 horas e 20 minutos, mas a jovem só comentou com a família na noite de ontem. Segundo a vítima, ela e a amiga se despediram e ela seguiu em direção a uma parada de ônibus quando foi abordada por um homem já de idade avançada com cabelos grisalhos. Ele agarrou a adolescente pelo braço, ameaçou com um revólver antes de levá-la para um mato e praticar o abuso. O homem ainda ameaçou a vítima de morte e disse que mataria a mãe dela caso contasse para alguém. Ele fugiu depois de cometer o crime. Após o registro de ocorrência, a jovem foi encaminhada para atendimento médico. Que situação, né? Situação em Caxias do Sul. Este fato lamentável. O pessoal está participando conosco, a Ana. O pessoal está pedindo a Gleice Hoffmann presa. Onde está Dirceu e a Dilma? Deveriam estar presos, comenta aqui a Ana. Muito obrigado pelo comentário, a Ana. Falando aqui que quer que os vermelhinhos sejam presos, destruidores da nossa paz. Falando que traíram a confiança do povo. Enfim, o Gerson Vieira está participando também. A esquerda quase quebrou o Brasil. Viva o militarismo, viva Bolsonaro, diz aqui o Gerson Vieira. Opinião dos ouvintes que estão acompanhando a nossa programação. Nilson Batista Costa está com a gente em Belo Horizonte. Aliás, em Contagem, né? Contagem, Minas Gerais. Fica pertinho, fica ao lado de Belo Horizonte. Ele fala aqui que tem 78 anos. Participa de movimentos estudantis participou, né, de movimentos estudantis durante o regime militar. Não havia repressão que divulgam. Quem partiu para a luta armada sofreram as consequências. Aliás, a reação dos militares foram para manter a ordem e evitar uma guerra civil. Perguntar não ofende. Qual ditadura faz uma transição para a democracia? Aceitando a eleição de um opositor para presidente da República, o Tancredo Neves. Cita aqui o Nilson Batista Costa, ele que está em Contagem, Minas Gerais, acompanhando. Diz que tem 78 anos, participou de muitos movimentos estudantis durante o regime militar e não havia repressão. Essa repressão que está sendo divulgada, né? Obrigado, Nilson Batista, em Contagem, Minas Gerais, acompanhando também a programação da Rádio Supernova Digital. Muito obrigado para você que acompanha. Você pode baixar o aplicativo radiosupernovadigital.com. Baixe o aplicativo, acompanhe a programação durante 24 horas. Programação bastante eclética para você que nos acompanha. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente vai para o intervalo e já volto com informações da segurança pública. Não sai daí. Super News. Com Bruno Mesomo. As suas tardes de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, na Supernova Digital, Vladimir Oliveira com Super Hits e o estilo retrô. O presente e o passado digital. Restaurante Terra do Vinho. Almoço servido com carinho, além de um ótimo atendimento. Na Rua Ramiro Barcelos, número 51, esquina com a Rua Paraná, no bairro Humaitá, pertinho do centro. Oferece buffet livre e aquilo de segunda a sábado, das 11 horas e 30 minutos às 13 horas e 45 minutos, com cardápio variado e sobremesas deliciosas. Possibilidade de eventos fechados com reserva pelo telefone 54996058013. Restaurante Terra do Vinho. Super News. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta. Super News. Pessoal participando conosco, chegou a hora das informações esportivas. Na Supernova Esportes. E a trilha identifica.
Vamos direto trazer informações da seleção feminina que foi convocada para amistosos contra a Espanha e contra a Escócia. A Daniele Esperon tem essa informação aqui no Super News. A seleção brasileira feminina está convocada para os 2 próximos amistosos contra a Espanha e a Escócia. O técnico Vadão divulgou a lista com as 23 jogadoras, que são as goleiras Aline do Granadilha Tenerife da Espanha e Bárbara do Kinderman, defensoras Érica do Corinthians, Joyce do Granadilha Tenerife da Espanha, Jucinara do Valência da Espanha, Kathleen do Girondes da França, Letícia do Esporte Clube Sende da Alemanha, Poliana do São José, Tamires do Fortuna da Dinamarca e Tayla do Benfica de Portugal. Meio-campistas Andressa Alves do Barcelona da Espanha, Andressinha do Iranduba, Formiga do Paris Saint-Germain da França, Luana do Homem Futebol Team da Coreia do Sul e Thaísa do Milan da Itália. As atacantes Adriana do Corinthians, Cristiane do São Paulo, Debinha do Norte Carolina Courage dos Estados Unidos, Geise do Benfica de Portugal, Ludmila do Atlético de Madrid da Espanha, Marta do Orlando Pride dos Estados Unidos e Raquel do Sporting Clube Huelva da Espanha. Após o anúncio, Vadão falou sobre os critérios de convocação. O critério é sempre técnico, aquela que vive os melhores momentos e dentro do planejamento que você tem, né? Você tem que distribuir a convocação dentro daquilo que você precisa. Então você tem que ter jogadora de área, você tem que ter jogadora de velocidade, você tem que ter jogadora que usa bem as beiradas, enfim. Você tem que ter um misto de atletas, né? Que qualquer situação que você esteja, você vai ter um atleta para solucionar o teu problema. Então, se eu preciso de velocidade, eu preciso ter uma velocista, ou 2, ou 3, ou 4. Se eu preciso de uma jogadora de área, eu tenho lá a Cristiane. A Bia, no caso, não está podendo ir, mas a gente pensa nisso. Tem a Geise. Então, a gente sempre tem que montar o elenco de acordo com aquilo que pode acontecer na partida, que a gente nunca pode prever o que vai acontecer, né? Então, dentro de uma previsão geral, aquelas 23 atletas têm que suprir todas as necessidades, tanto no plano técnico, tático, como também no físico, né? A seleção brasileira encara a seleção espanhola no dia 5 de abril, no estádio Vicente Sanz, em Dom Benito, às 2h30 da tarde, no horário de Brasília. No dia 8 de abril, a seleção enfrenta a Escócia, no Pinatar Arena, em São Pedro de Pinatar, às 3 da tarde no horário de Brasília. Os 2 jogos serão disputados em território espanhol e servem de preparação para a Copa do Mundo da França. Com informações da seleção brasileira feminina, Daniele Esperon. Ok, muito obrigado, Daniele Esperon. Obrigado pelas informações. Grêmio para no bloqueio defensivo do Juventude e avança com empate para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Golaço de Diego Tardelli foi anulado, mantendo 0-0 no placar. Agora o Tricolor enfrenta o São Luís de Juí no domingo às 19 horas. Pelo Campeonato Gaúcho. Ainda informações do Grêmio, lesão de Marcelo Oliveira, se lesionou ontem à noite. Deve precipitar busca por zagueiro no Grêmio. Nomes procurados pelo clube agradam, mas tem valor muito alto. Informações do Inter. Inter se reapresenta após classificação para a semifinal. Time reserva do Colorado realizou atividade ontem, realiza atividade hoje também, nesta sexta-feira. E FIFA atende Inter e prorroga prazo de apresentação de defesa no caso Sarrafiore. O clube gaúcho foi acusado pelo Huracan da Argentina de aliciamento ao atleta. Informações rapidamente do São Paulo. Alexandre Pato será apresentado hoje. Felipe Sbonil tem os destaques. O atacante Alexandre Pato será apresentado pelo São Paulo nesta sexta-feira, véspera do jogo de ida da semifinal do Paulistão contra o Palmeiras. O jogador assinou contrato pelos próximos 3 anos e 9 meses com o tricolor. E o atacante vai iniciar a segunda passagem pelo clube. Nesta quinta-feira, Pato visitou o estádio do Morumbi acompanhado de seus pais.
e de sua namorada. O jogador posou para fotos e em diversas partes do campo e chegou inclusive a subir em um dos gols. Pato custará algo em torno de 36 milhões de reais ao São Paulo. Neste primeiro ano, serão 300 mil reais mensais. A partir de 2020, os vencimentos aumentam. Na primeira passagem pelo São Paulo, Pato jogou 101 jogos e fez 38 gols. Ao lado de Luiz Fabiano, Allan Kardec, Ganso e Kaká, ajudou o São Paulo no vice-campeonato brasileiro de 2014. Com informações do São Paulo, Felipe Osboril. Tá aí então, né? O Pato vai ser apresentado hoje, voltando ao São Paulo. Informações esportivas aqui também no Super News. Super News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo. Ok, muito obrigado para você que esteve conosco durante esta 1 hora de programa, você sempre atualizado. Super News é notícia e informação à sua disposição. Sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Convido você a acompanhar. Segunda-feira, às 11 da manhã, você baixa o aplicativo da Rádio Supernova Digital. Entra no site www.radiosupernovadigital.com. Lá tem todo o passo a passo para você baixar o aplicativo, acompanhar. Programação bastante eclética. Também acompanhar as notícias, enfim. Na Rádio Supernova Digital. Um ótimo final de semana. Não beba, se cuide no trânsito. Se vai dirigir, não beba, né? Fique conosco aqui na